gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. Estamos aqui com um novo projeto super incrível que a gente criou, eu e Maria Eduarda, que consiste num podcast, uma conversa, um bate-papo sobre algum assunto influente do mês ou um assunto do mundo, do Brasil, algo que esteja em alta e afetando nossas vidas também. e afetando nossas vidas. Isso aí. E esse mês, eu acho que é um mês muito bom e a gente está aqui fazendo sobre o tema Outubro Rosa. Então temos a nossa convidada, a professora Estela, que já é professora há mais de 30 anos também, está quase se formando em psicologia, Deus quiser. se Deus quiser, e tá aqui, aceitou o nosso convite de conversar um pouquinho com a gente sobre como é o Outubro Rosa, o que ela acha disso, como foi a experiência de ter tido câncer de mama. E sobre a experiência dela, né? Sobre o que você falou, sobre a experiência e sobre como foi ter tido. Então, professora, como é que a senhora está, primeiramente? Muito bem. Na medida do possível, né? Entendi. A gente queria saber primeiro, como você fez para descobrir o câncer? Então, né, foi algo assim curioso, porque foi um dia de domingo, eu dormi bem e acordei com um sinalzinho vermelho em cima da mama direita, né? E aquilo me incomodando. Eu, inclusive, pensei que fosse um furúnculo, né? E aí, porque anos atrás, a minha mãe tinha tido um furúnculo. E aí eu falei assim, caramba, eu vou passar pela mesma coisa que a minha mãe passou. E aí, ela realmente foi um furúnculo, né? E aí, assim, eu conversando com amigos na internet, no mesmo domingo à tarde, um amigo falou assim, estou preocupado com você, você vai me prometer que você vai procurar ginecologista amanhã, isso era um domingo, para ver o porquê desse carocinho no peito, na mama. É uma coisa muito difícil de identificar, né? É muito silencioso. É muito silencioso. Muito. Acho que não precisa mais de qualquer forma Bem silencioso. Entendeu? E assim, a gente tem que estar o tempo todo se inspecionando, se observando, né? Porque o adoecimento do corpo, ele, de um modo geral, ele é muito silencioso. Muito silencioso. Muito. Qualquer tipo de infecção, às vezes não é nem um adoecimento fisiológico, né? Uma disfunção orgânica, não. Às vezes é o emocional mesmo, é o mental. E também é muito silencioso, né? Isso aí eu já falo pela questão psicológica. Mas na questão do câncer de mama, eu fui realmente, procurei, na segunda-feira não tinha médico, marquei para quarta-feira, né, 2 dias depois. A própria ginecologista que na época me atendeu, ela passou os exames de rotina, que é uma mamografia e uma ultrassonografia de mama. Como eu já há muitos anos, isso aconteceu, eu tinha 46 anos, desde os 30 eu sempre fiz exames, né, de rotina anualmente e nunca tinha dado nada. E dessa vez deu. E aí dessa vez deu. E aí assim, eu não cheguei a ter uma resposta dada pela profissional de ginecologia, né, a especialista em ginecologia. Quem me orientou foi a própria médica de radiologia, sabe? Quando ela viu o raio-x, porque essas células, elas têm a membrana, né, plasmática, ela é simétrica, ela é lisinha, sabe? É como se fosse uma bolha. A célula cancerosa, ela é deformada. A membrana plasmática dela é toda deformada. Entendi. Então é bem mais fácil, né? É bem mais fácil. Aí os médicos que são especialistas, no caso de radiologistas, através do raio-x e através da ultrassonografia, eles, por estudarem muito, pesquisarem muito, né? Então, assim, por essas observações, eles já identificam se a pessoa está com alguma deformação. Ele não classifica se é maligno ou benigno, mas ele sabe que há uma deformação celular no corpo da pessoa. Entendi. Né? A minha mãe, inclusive, tem vários nódulos na mama e ela achou que fosse, só que aí ela fez o exame e deu que é benigno. Porque às vezes... Passando minha mãe fazer os exames de rotina e ela deu que tinha. Sim, Mas e aí isso, sabe o que é isso? Uma carência vitamínica. Minha mãe tem. A falta de vitamina E leva as mulheres a terem esse problema. E aí a necessidade de você fazer uma não reposição hormonal, e sim
uma reposição vitamínica. Ou seja, aquele complexo vitamínico de A a Z. Tem que fazer uma dieta. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando na carência, a gente vai perdendo. Então, há necessidade de repor. Entendi. Sabe? Não só pelo alimento, e às vezes o alimento é muito lento, então tem que ter um reforço com o remedinho. Entendi. Agora, a próxima pergunta, como é que foi o processo? Como você se sentiu? Porque a gente sabe que quando a mulher descobre isso, assim... Lógico, fica muito abalado, né? Gente, eu vivo me perguntando por que foi desse jeito. Você já me conhece, sabe que eu sou meio doidinha, né? Sim. Então, assim, isso não me abalou. Eu não sei, né, como foi ali o lado espiritual da coisa, se tem propósito, que eu acredito que sim. Com certeza. Eu sou espiritualizada, né? Sou espiritualista, então, assim, acredito muito na presença de Deus, Ele é o feitor de tudo, Ele é o dono de tudo, então, assim, Ele estava me dando uma oportunidade. De vida, né? Sim, porque a radiologista, quando ela procurou ver qual era a minha assistência médica, eu não tinha, sabe? Eu só tenho atendimento de funcionário público, o professor público, que é a APAE. E a APAE não dá essa abrangência toda. Muito complicado. Muito. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei se é benigno ou maligno, mas você está com umas células diferenciadas. E aí a gente precisa correr atrás desse prejuízo para tirar dúvidas. Você pode estar com uma célula benigna, mas pode ser maligna também. Como eu vi que você não tem assistência médica, eu queria lhe perguntar se você aceita ser tratada por um hospital público. Então, assim, eu estava entre a cruz e a candeirinha. Se eu estava ganhando um atendimento, por que negar? Porque Até porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Sim. É uma coisa muito difícil. Então, assim, eu falei para ela, eu estou na mão de vocês. Eu tenho mais é que agradecer, porque você não me conhece, está querendo me ajudar. Então, Meu pai teve um câncer de próstata, ele só conseguiu tratamento porque ele tinha uma prima, que assim, não era muito conhecida, não era muito ligada. Ele tinha uma prima que trabalhava no hospital público, que conseguiu para ele. Mas se ele não tivesse conseguido, ele não estaria aqui mais hoje. Então, assim, é uma questão de... é propósito mesmo, eu acredito também. Se você está vivo aqui, tipo, tem propósito, você ainda tem alguma coisa para fazer aqui. E é muito louco, muito. Se não fosse assim, as pessoas, elas, tipo assim, a pessoa teve câncer, ela ia lá e morria, mas não. Mas o propósito da pessoa ainda não se acabou, entendeu? Então, assim, ela conseguiu para mim, ela fez um encaminhamento de próprio punho, porque ela, na época, era professora desse hospital para os estudantes de radiologia, os graduando em radiologia, e aí ela conversando com os médicos da oncologia, que eram colegas dela, aí ela falou assim, eu tenho uma paciente aqui, eu precisava que vocês cuidassem dela. Ela já sabia o grau de perigo, né? Mas ela não falou para mim, porque ela, por não me conhecer, não saber qual era a minha índole, ela não queria falar porque ela poderia estar me levando para o fundo do poço, né? Então, assim, vai que você diz assim, você está com câncer maligno e tem que correr atrás do negócio da nossa. Pois é. Aí dá mais motivo para a pessoa se depreciar. Antecipar uma coisa que não era para ser. Não era pra ser. E a nossa mente é muito... Se a gente bota na nossa mente que vai dar errado, o cérebro obedece ao positivo sempre, para qualquer situação. Acho que o primeiro pensamento da pessoa nunca é verdade certa. Acho que quando a pessoa descobre que está com câncer, ela logo pensa, nossa, vou morrer. Logo pensa assim. Exatamente. O ser humano, ele é frágil. Ele é muito negativo, a gente é muito negativo. Não é o negativo, é o fato de você desconhecer a situação em si, né? E aí você não ter informações, fica a dúvida. Entendi. Sabe? Fica. E aí, assim, até quando vai ser? Tipo, será que eu vou morrer? Será que eu vou conseguir? Porque eu não pensava em morrer, mas eu pensava em dar continuidade. Será que eu vou conseguir ver as minhas filhas formadas? Porque quando isso aconteceu, a minha filha mais nova só tinha 16 anos. Hoje ela tem 36. 20 anos atrás, então. Entendeu? Quer dizer, a mais nova estava com 16, a mais velha com 18. Hoje a mais velha está com 36, a mais nova com 34. Então, a 18 anos atrás. Entendeu? E aí, assim, quando foi para a classificação, isso aconteceu em agosto de 2006, né? Essa descoberta. Quando foi em setembro, eu fui encaminhada para o hospital Corvo Filho.
que fica no centro do Rio de Janeiro. É um hospital de referência para doenças de mulheres. Aí, lá eu fui muito bem cuidada, os médicos com uma maior atenção, com carinho, com preocupação com o semelhante, com o ser humano, tá? Eles são muito humanos. E aí, lá eu comecei o tratamento. E aí, passou o mês de novembro até dezembro. No finalzinho, depois do Natal, eu fui à consulta no dia 26 de dezembro. E aí eles me comunicaram que eu estava indo encaminhada para o Hospital do Fundão, o Hospital da Ilha do Governador, para começar um procedimento de quimioterapia, né? E aí foi uma segunda fase. Uma segunda fase. Né? E aí passou, né, a consulta da quimioterapia, foi marcada para o dia 2 de janeiro. Então, assim, 2 meses Natal, Ano Novo, todo mundo... Mas eu e a minha família, que se resumia eu e as minhas 2 filhas, né? Eu já estava separada, meu marido tinha saído de casa recentemente, tinha só 6 meses que ele tinha saído de casa. E aí, assim, e agora? Como é que fica? O que vai fazer? Mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Depois? Porque assim, você ouve muita história dos outros, e olha, faz quimioterapia, não resiste, vai morrer, faz uma aplicação, não sai nem da cadeira, ela mesmo que fica. As pessoas desencorajam. Desencorajam, sabe? Então, assim, essa expectativa do desconhecido Que é deixa assustado, sabe? E aí tá, chegou o dia 2 de janeiro. Lá vai a Estelinha pra hospital do Fundão. E aí, na primeira consulta, meu cabelo era comprido. Médicos viram para mim e falaram assim, olha, você vai fazer umas aplicações, vai ser uma medicação intravenosa, ela vai correr no seu sangue. Às vezes tem pessoas que não conseguem manter o cabelo no corpo, o cabelo cai, mas tem outras que não. Meu pai caiu pelo corpo inteiro, no cabelo não. O meu caiu tudo. O corpo inteiro dele é pelado, ele sempre foi muito peludo. O cabelo dele, a barba, assim, não caiu, só caiu no corpo. Hoje ele, tipo, praticamente depilado. Então, depende muito do caso, né? E aí, assim, Mas eu não sabia, não. As pessoas caem tudo. Não, de vez em quando. depende do organismo, né? Do metabolismo de cada indivíduo. Então, assim, a medicação, ela é seriada por cores. Então, é a série vermelha, amarela, branca, verde e azul. Eu fiz, a princípio, né, as 4 primeiras doses, a cada 21 dias eu fazia uma sessão. Foram 6 sessões de série vermelha e amarela juntas, né? E a 6ª sessão foi de vermelha, amarela e branca. E aí, na primeira, eu não tive reação nenhuma. Não mudou nada. Não, porque eu fico muito chateada quando parece filme, né, com pessoas com problema com a imunidade baixa, doenças de imunidade, de baixa imunidade, né, e que aparece no filme as crianças, os adultos ou criança vomitando muito, né, muito fraca. O procedimento Mas dá medo também, né? a partir, porque o processo dessa medicação, né, que é uma droga pesada, a funcionalidade dessa substância é matar células. Ela não identifica só a célula cancerígena, entendeu? Então ela vai matar células, as células sanguíneas. Então você perde hemácia, você perde leucócito, você perde plaqueta e vai que vai. Ela mata tudo que vem pra frente. E pela frente. E aí isso é que faz você ficar debilitado, porque você vai enfraquecendo. Vai. E não existe medicação para repor, para te fortalecer. O que vai fortalecer você depois da medicação? Alimentação. Alimentação o máximo natural, tá? E muito descanso. Cama, horizontal, muita horizontal, sabe? Sem se aborrecer, sem se preocupar, sem atividades física, nada de atividade física, nada de trabalho. Só que eu nunca parei de trabalhar dia nenhum. Caramba. Por isso mesmo, porque, tipo assim, tinha um propósito. Tinha um propósito. Porque se fosse pra ser qualquer outra pessoa, talvez a pessoa não tivesse existido. Porque o trabalho, ainda mais sendo professor, a gente Até sabe porque tem gente que, de qualquer forma, pode parar, pode não fazer nada, pode não comer a alimentação certa, pode, tipo, Fazer tudo. fazer tudo certo. Mas, mesmo assim... Bom, vai pra ser,
E aí o médico, né, na primeira consulta, falou assim, olha, vamos cortar esse cabelo, colocar esse chanelzinho na altura da orelha, porque você vai fazer a primeira medicação. Pode ser que sim, pode ser que não. O cabelo pode vir a cair daqui uns 15 dias, daqui uns 18 dias. E realmente, com os 16 dias de aplicação, eu perdi o cabelo todo de uma vez. Tudo Carinha. É, Tudo de uma isso foi vez. no dia 18 de janeiro de 2007. Pra ver como é que é uma doença rápida, né? Tipo, Sim, é muito rápido. É muito rápido. Quando a gente descobriu, que fez os primeiros exames de raio-x e ultrassonografia, ele tinha 1,5 cm. 90 dias depois ele estava com 6,7 cm. Eu já estava... Carro? O carro não, o caroço. Caroço? É bem tamanho. É maior. É maior. Ele saiu do tamanho de um caroço de ameixa e foi para o tamanho de um caroço de manga. Meu Deus, deve ser desse tamanho, assim. De pequenininho ele foi para isso aqui. Caraca, o tamanho do Quase ar 7 centímetros. maior que uma semente de abacate. E É aí, gigantesco. e aí a classificação era a classificação nível 6. Mas não é. O que te tira do risco é abaixo de 4. Nossa. Então eu fui classificada como paciente terminal. Ou seja, tá morrendo, Pra né? morrer. Não tem mais, tipo, não tem mais o que fazer. Não. E aí o médico, quando ele fez todo o procedimento e tal, que você é o tempo todo monitorado, né? O pessoal fica de olho, você fazendo a medicação, você nunca está sozinho, sempre tem uma equipe de enfermeiros e tal, e o médico fica de fora só observando, só recebendo informação. As 5 primeiras sessões, eu tirei de letra, enfraqueci, sim, mas nada de, vou vomitar, vai morrer, não. Né? Enfraquece? Enfraquece. O músculo, né? Também você não consegue fazer muito movimento. Sim, porque as células estão sendo mortas É. gradativamente. Eu tomei hoje, daqui a algumas horas vai morrer um bocado, amanhã vai morrer o dobro, Meu depois de Deus. amanhã o triplo, e assim vai. E aí o que vai te repondo? Porque assim, vamos lá, estudo de biologia, nós temos a divisão celular. Na divisão celular a gente tem 2 processos, mitose e meiose, certo? Estamos. A meiose, ela é só de reprodução. A mitose, ela é constante, desde o dia que você nasce até o dia de morrer. Então, cortou o cabelo, ele vai crescer, mitose. Tirou o pelo da sobrancelha, nasceu de novo, mitose. Cortou a unha, cresceu de novo, mitose. Então, assim, o processo de divisão celular mitótico, ele é diário constante. Entendeu? Sim. E aí, essa reposição celular, as hemácias vêm por onde? Medula óssea. Leucócito, por ser uma célula nucleada, ela se reproduz. Mas para que isso aconteça, você tem que estar bem nutrido. E, de preferência, alimentação natural. E aí, o enfermeiro que me fez a primeira aplicação falou assim, ó, você está vendo essas fotos? Eram imagens de legumes, de frutas, de imagens de passeios, de banho de mar e tal. Aí eu falei, você está vendo aqui? Aí era um pimentão verde bonitão. Ele disse, quando você estiver em tratamento, isso não pode ser ingerido por você porque faz mal. Em reação contra a medicação. Seu estômago não vai aceitar. Eu já não gostava de pimentão verde. Tem gosta também. Eu acho. Aí, outra coisa que você não vai poder comer e se duvidar pro resto da vida. Nada de maionese, ketchup, mostarda, molho verde, barbecue, nada. Então até hoje eu não como. No dia que eu cismo de comer um hambúrguer, aí eu boto aquele bagulho, meia hora depois eu tô botando aqui fora. Por causa do estômago. Salgadinho nem pensar. Eu achava engraçado. Gordura nem pensar. É muito. Bem, É muito dia a dia, né? E gente, fora isso, fora que tipo, são coisas muito específicas, né? Tipo, Não pimentão, pode, verde. não pode, sei lá o quê. Nossa, que processo também. Açúcar é o maior veneno. Você vê quando para, melhora a pele, melhora o olhinho, melhora tudo, até o cabelo melhora. Melhor. Eu tinha o cabelo enroladinho. Tinha. Hoje tá aqui só lavado. Lavei hoje de manhã picada. É só lavado. Então, assim, muita coisa Muda Mas muito. aí sobre isso a gente também queria falar, perguntar quais foram os sintomas e tipo, sinais que você percebeu antes e durante o tratamento. Então, antes do tratamento, não teve, porque foi só o raio-x, Ah, ultrassonografia, né? Aí não tem nada. Quando você passa a tomar medicação, dente enfraquece, escurece, unha escurece, cai, pele vira pele de cobra. Até hoje, né? Agora eu percebo, não sei se dá pra vocês verem, É manchado. é manchado. É manchada. Minha avó também tem isso. Sabe? É como se eu tivesse ido à praia e estivesse descascando, mas não é, porque eu não posso tomar radiação solar. Ou seja, sua pele é extra seca. E não, a questão não é extra seca. Hoje ela é normal. Isso aqui são marcas da quimioterapia.
Entendi. entendeu? Então mancha, né? Mancha, a pele fica manchada. Quando eu fui a primeira vez para consulta, o oncologista, eu tenho esse sinal, que quando eu era criança eu era muito levada, aí eu queimei a mão com um café fervendo. Nossa, meu Deus. Aí ficou essa marca pro resto da vida. Quando ele viu, ele falou assim, você teve isso agora ou você já tem de muitos anos? Falei, então, eu estou com 46, eu tive só 5, tem 40 anos que eu tenho, 41 anos que eu tenho essa mancha. Aí ele acalmou. Só que ele falou para mim, vai aparecer umas manchinhas, mas eu nunca tinha tomado conta disso. Hoje eu percebo que a minha pele é como se eu tivesse tomado muito sol e aí ela tá despelando, descascando, sabe? Mas não eu não vou mais assim, à praia, ficar me torrando igual um nugget fritando, né? Então assim, não tomo mais sol. Mas aí o sintoma vai ser uma mancha e mais o que vem de ruim? Sim, aí tem pessoas que é uma coisa assim, muito séria, gente. As pessoas que são alcoólicos, sabe? Os que são usuários de álcool, as pessoas que são usuárias de droga, as pessoas que têm hábito noturno. Diabo é hábito noturno. São as pessoas que têm costume de noitada. Não pode passar um final de semana, ou assim, deu a quinta-feira, quintou, não é nem sextou. Aí já vai pro barzinho, o final de semana inteiro. É sexta, sábado, domingo, e quando tem feriado na segunda, emenda na segunda. Então são pessoas que não dormem de noite, quando vão dormir na madrugada, quando acordam 11 horas da manhã, e assim mesmo, saco cheio, enjoado, nossa, quando eu tô pra cama, sabe? Então, quando você não tem esses hábitos, né? Não é alcoólico, não é fumante, não é usuário de droga, nem de medicamentos, de tarja preta ou vermelha, né? Você é classificado como uma pessoa limpa, de organismo limpo, entende? Sim. E aí, a medicação, quando ela é introduzida no seu sangue, ela age, mas você também reage. Então, você não debilita como outras pessoas. E eles dão uma medicação para você não vomitar. Você toma essa medicação durante todo o período. São 30 comprimidos mensalmente, né? O hospital, o governo federal, doa. Geralmente, na minha época, a medicação vinha dos Estados Unidos. Não tinha aqui ainda. Então, todo mês eu recebia uma caixa de um determinado medicamento, que hoje é vendido, não é barato, é vendido, né? E eu tomava, hoje está mais em conta, que é o famoso tamoxifeno. Tomei um outro, que agora eu não lembro o nome, e esse tamoxifeno é justamente para poder erradicar o problema do tumor, né? E aí foi indo. Quando terminou as sessões, na penúltima, eu estava com as plaquetas muito baixas, muito baixas. Então eu estava muito fraca. Se eu fizesse essa aplicação naquele período, talvez eu não tivesse resistido por causa da fraqueza. Eles venderam mais uma semana para eu me fortalecer. Como é que fortalece? Alimentação, descanso. Né? A plaqueta é o nosso sistema de defesa, né? Sem a gente fica assim. Seria a mesma coisa que depois chegar e pegar outra coisa e você não tinha outra coisa, por outra coisa. Pois é, entende? E aí o que acontece? Eles me deram mais uma semana para eu me fortalecer com a alimentação e repouso. Aí eu não fui trabalhar, né? Porque janeiro, dei sorte de janeiro estar de férias, mas fevereiro já estava trabalhando de volta, né? E aí, no dia que eu fiquei mal, a colega falou para mim, fica em casa, a gente não manda sua foto, a gente sabe que você não está bem. Então eu também tive apoio do pessoal da escola que eu trabalhava, né? Que não convém aqui citar. Mas, enfim, tive muito apoio do pessoal da unidade onde eu trabalhava, que eu já era do Estado, né? E aí, assim, sou muito grata a todos aqueles que me deram apoio, que me acolheram, que tiveram força e me deram força durante todo esse período. Isso. E aí, não tiver apoio de muito, pessoas. Ajuda, né? A mente da pessoa. Nossa, e como você saber que você não está sozinho naquela luta, sabe? Tem pessoas que acreditam em você, que confiam em você, e que por conta disso, quando você tem consciência, você se diz, eu não posso morrer, fazer por menos. Tem pessoas que estão apostando na minha vida, e aí eu não posso deixar de querer viver. Muita gente, o estímulo de muitas pessoas é a família. Meu pai, ele fala que a preocupação dele não é mãe, a preocupação dele é não deixar meus irmãos órfãos e não poder dar educação, o amor de pai para eles. E ele falou, e ele fala isso até hoje.
ele dá graças a Deus porque os filhos dele não ficaram desamparados. Porque se ele tivesse morrido, talvez hoje a coisa ia ser completamente diferente. Nem eu estaria aqui hoje. Então, você vê que tudo tem um propósito para ser feito. Com certeza. Né? E aí, assim, ficou mais uma semana e eu tive lá para abril, né? E aí, na primeira semana de abril, eu fiz a sexta. Ainda estava fraca, mas em condições da medicação. Quando terminou, eu estava fraca. Já começou a eliminação de células, eu enfraqueci automaticamente, a ponto de ter que sair com as cadeiras de roda. Eu não tinha força para levantar a cadeira do papai. Eles dão todo o recurso, né, o suporte para você ficar bem. Então, eu sentada numa cadeira do papai, com as pernas, né, o corpo reclinado, as pernas estendidas, e aí, quando eu fui levantar, eles tiraram os fios e tal, que são várias, numa agulha só, vários fios de aplicação, mas a entrada é uma agulha só. E aí, eu fui embora para casa, esperamos eu desintoxicar dessa medicação, né? Aí passou o mês de maio, o mês de junho. No dia 26 de junho, ele reduziu de 6,7 para 2,5. Muita coisa. Não, Tá, então melhor ainda. Então, já para aí eu dei resultado. Muito. Você vê que ele cresce Todo e um processo diminui rápido. muito rápido. Então, os médicos foram assertivos na aplicação de medicamento. E eu fui obediente no que eles me determinaram. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E aí, assim, fizemos. Eu fui obediente naquilo que eu não podia, né? E concluímos essa etapa. Passou-se o período de cirurgia, né? Aí 15 dias depois de operada, eu ainda estava de curativo, careca, sem pelo nenhum no corpo, nenhum. Onde tiver pelo que você possa imaginar, onde estiver na sua mente, eu não tinha. A sua autoestima ficou quanto? Como você reagiu por isso? Eu sempre fui de boa, né? Então, assim, a minha formação religiosa é católica. E eu sempre fui preocupada com o outro. Entendi. E eu sempre fui aquela pessoa que queria ver o outro bem, como até hoje. Se eu estou vendo que fulano está querendo comprar um negócio e não tem dinheiro, eu tenho dinheiro, eu posso dispor, vou lá, compro, toma, para você. Nossa, eu quero ver a felicidade estampada no rosto daquele. Então, Entende? às vezes a sua prioridade não era você, era o que as pessoas estavam vendo e o que elas sentiam vendo você dentro da cena. Pois é, então eu não me permitia me autodestruir para penalizar as pessoas. Ai, coitada. Não me chama coitada. Não sou coitada. Se está acontecendo é porque tinha que passar por isso. Passa por isso, por Sabe? aprendizado, né? Pois é. E aí, assim, alguém vinha, chora não, eu não posso chorar. Vai falar besteira, palavrão que eu quero rir. Eu preciso rir, não chorar. Exatamente. Tipo assim, já é uma situação muito ruim aí de chegar nas pessoas pra tristes também, faz você automaticamente também ficar. Não pelas pessoas, não Às vezes nem por si, mas por causa da situação, tipo, eu chego aqui chorando do nada, você também automaticamente vai ficar triste. Eu vou chorar junto com você. Então, eu me achava responsável em não fazer O outro o sofreu. outro sofrer. Entende? Uhum. E aí, assim, veio a cirurgia, aconteceu, foi bem sucedida, não tive problema, né? E, assim, foi uma redução de quarto. Eu não perdi a mama toda. Eles têm um procedimento em que eles fazem a medição igual às coordenadas, sabe? E cada parte da coordenada é um quadrante. Então, foi retirado, eles fizeram essa medição, foi retirado o quadrante superior da direita. Então, essa parte da mama eu não tenho. Ela é menor do que a outra, né? E aí, com isso, tiveram que fazer um esvaziamento axilar, porque ficou comprometido, porque o tumor nasceu na mama, mas cresceu na axila. Ele desceu, ele caminhou para crescer na axila, porque ele era muito invasivo, muito agressivo, e a intenção dele era criar metástases. Nossa. Entendeu? Então, eu tive comprometimento de 10 linfonodos, que uma boa parte de linfonodo fica nessa região, debaixo das axilas, né? E aí foram retirados 10 nódulos de linfonodo. 10 não 10 linfonodos A minha que mãe estavam tem comprometidos. São muitos que tem. É muito, muito. Muita coisa. Então, daqui eles retiraram 10. E aí, conversando outro dia com o médico, ele falou assim, você sabia que você pulou uma fogueira no São João, né? Que é a mais alta que tirei. Você pulou essa fogueira. Porque pelo que você está me relatando aí, a documentação que eu estou vendo aqui, não era para você resistir. Não era. Muito tempo, né? Não era nem para ter dado tratamento. Não, porque pessoas
que fizeram tratamento na mesma época que eu, no mesmo período, entraram no mesmo dia que eu, morreram no meio do caminho. E uma coisa muito doida é que muita gente mais jovem morre rápido. E eu vejo que normalmente as pessoas mais velhas são as que mais sobrevivem. E assim, que fique claro, câncer de mama não é só de mulher, Não essa mulher. tá? Câncer de mama é para mulher e para o homem. Na época que eu estava fazendo quimioterapia, uma das sessões, tinha um rapaz de 28 anos, sarado, né, fit, fazendo quimioterapia porque estava com câncer de mama e não tinha mama evoluída, sabe? Porque geralmente o homem não tem, né? Mas aí a gente tem que entender que quando tem a mitose, a gente recebe DNA de pai e de mãe. Então você tem os hormônios de uma mãe carregando em você. Não é porque você é um menino que você não tem os hormônios femininos. Tem, só não são desenvolvidos porque você veio com a generalidade Mas, masculina. amiga, você vê que a maioria dos hormônios, então, acaba que o feminino não exerce. Ele não se expõe, né? Mas chega uma Mas ele fase tá da lá. sua vida, tá lá. Ele tá E chega uma fase da sua vida, mais velho, bote lá, seus 60, 70 anos, Ele é fora. que ele é fora. É, porque vai perdendo o masculino, né? Vai reduzindo, né? Então, assim, não é enfraquecer, mas ele vai diminuindo de quantitativo e aí vai dando oportunidade para os hormônios femininos se apreciar, se aparecer. Entendi. Falando dessa onda, assim, de família, na sua família tinha histórico? Então, essa investigação foi feita, né? Eu fui questionada no hospital, no Couto Filho, foi onde eu entrei, né, para atendimento a primeira vez, fizeram esse questionamento. Até onde eu sabia, não existia ninguém na família, nem da parte de mãe, nem da parte de pai, há 2, 3 gerações anteriores, né? Então, no caso, a etapa da minha mãe, a faixa da minha mãe, é a geração da minha mãe, a geração da minha avó e a geração da minha bisavó. Nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Sorte minha que eu tinha uma prima que morava, né, já é falecida, em Recife, e ela era diretora do Hospital do Câncer em Recife. Então ela tinha vários registros, e inclusive alguns da família. Na minha família tem pessoas que têm os nódulos, que os nódulos se incham, que aí o pessoal vai lá e, tá inflamado, vamos extrair. Extrai, mas nada cancerígeno doente, entendeu? Não evoluiu para o câncer. Mas, assim, eu fui a primeira de toda a família. E aí os médicos chegaram à conclusão que o câncer que eu desenvolvi era de cunho emocional. E aí procuraram saber o que tinha acontecido anterior a ele na minha vida que me fez entrar numa depressão. Nossa, mas eu não sabia disso. Eu também Então, não essa sabia. podia ser emocional. Pode. Eu não sabia. E aí foi quando eles ficaram sabendo que depois de 20 anos de casado, 6 meses antes do câncer, o meu marido saiu de casa para viver com uma outra pessoa. E aí isso me deu uma depressão. E aí o emocional me somatizou. Entendi. Viu? A gente, assim, para finalizar as perguntas que a gente tem, a gente queria saber o que você gostaria de falar para as mulheres, no geral, e as mulheres que, tipo, acabaram de descobrir que estão com câncer de mama, que... Qual o Tá, conselho? assim, independente da faixa etária, o simples fato de ser mulher, a gente precisa estar sempre examinando, está sempre fazendo periódicos, está sempre fazendo uns exames de rotina. Eu vou fazer um check-up, tá? O check-up em si já é o geral. Quando você fala check-up, é tudo, tá? Então não há necessidade de você, eu quero fazer um check-up geral. Não, eu quero fazer um check-up. Check-up é tudo. né? Fica, né? Então, você anualmente precisa fazer um check-up. Nem que seja de um hemograma completo e uma bioquímica, glicose, colesterol, que é o básico, um exame de urina. Não precisa nem de fezes, já estão crescidos, mas assim, as criancinhas são mais preocupantes. A não ser que você seja uma pessoa que lida muito com sujeira e tal, não tem hábitos de higiene, mas no geral, faz o hemograma, faz uma bioquímica de colesterol e glicose e o exame de urina, um EAS. Que aí você vai ver se seu organismo está funcionando legal, se seus hormônios estão bem, se os seus órgãos estão funcionando de boa. E quanto ao câncer, você tem que fazer esse periódico também, mamografia e ultrassonografia. As meninas mais novas,
né? 17, 18, 20, se tem algum quadro na família, a minha tia, a minha avó, a minha bisavó faz a ultrassonografia, tá? A mamografia é mais assim pro pessoal que já passou de uma certa idade, que Depois de 40. não, Depois de 30. antes disso, Sério? antes disso, sério. Depois de Porque assim, 30. mulheres que são mães, vamos lá, uma menina com 24 anos foi mãe recentemente. Ela já é, biologicamente, ela é mulher, porque ela pariu. Então, ela tem que entrar nesse periódico com mamografia e ultrassonografia de mama. Você entende? Nós, mulheres, por termos menstruado, termos tido a menarca, que é a primeira menstruação, o nosso corpo já está com os hormônios aflorados. Então, tudo pode acontecer. Entende? Pelo fato de você já ter se tornado, organicamente, mulher. O seu corpo está preparado para você engravidar. Como você não engravida, você menstrua, né? Então, isso não te impede de você desenvolver. É necessário que você, pelo menos uma vez por ano, seja submetida a uma ultrassonografia, não a mamografia, né? Porque a mamografia é dolorida. Mas E invasivo. também eu descobri que quando você faz Não chega a ser um ela- invasivo, mas ele é dolorido, porque é uma placa de cristal, de acrílico. Você coloca a mama numa bandeja de metal e aquela placa de acrílico desce até a tua mama e esparrama aquilo ali, amassa aquilo ali. E é uma dor terrível. Então, assim, é um constrangimento tremendo, sabe? Então, as meninas novas, que ainda não são mulheres, ainda não têm esse lance de ter tido uma relação, de estar com cara, de ter tido um filho e tal, não passou por essas etapas, eu acredito que seja bem constrangedor. Mas a ultrassonografia é só um gelzinho, então, né? Os médicos vão observar se está tudo bem contigo. Porque uma faixa etária entre 15, 16, 17, 18 anos, você pode estar desenvolvendo nódulos, sabe? A diferença entre nódulo e cisto. O cisto é massa, o nódulo é líquido. São bolhas de líquido. E esses líquidos podem gerar câncer. Então, quanto mais Ou a você massa descobrir que tem, melhor. Quanto mais cedo você vê como está funcionando o seu organismo, é mais precaução. E eu até descobri essa sexualidade, mas eu descobri que quando você faz muito esse exame, porque eu sei a minha mãe fazia de 6 em 6 meses o exame da mamografia e coisas. E quando você faz muito, você pode até acabar desenvolvendo câncer por causa da radiação que tem na máquina. Né? Eu, depois que eu operei, eu fiz 30 sessões diárias, todo dia, com exceção de sábado e domingo, de radioterapia. Essa parte do meu corpo ficou preta. Preta real. E aí, chega num estágio em que ele até fica carne viva. É porque é Não dá pra botar. Muito. E assim, sabe quando você vai à praia, que você toma bastante sol, na hora você não sente a queimação, e aí, à noite ou no dia seguinte, você não consegue se tocar, porque você está todo craquelado? Sim. Enfim. A radiação, tá? A radioterapia É a mesma coisa. Queima agora, mas você só vai sentir a ardência, o dolorido, no dia seguinte. Entendi. E aí, todo dia, durante 30 dias, com exceção de sábado e domingo, tu imagina, eu fiquei 3 dias. Óbvio. E outra coisa, a radiação, ela pode afetar a vista. Então, no momento de onde está sendo radiado, né? O pessoal que tem câncer de intestino, câncer de reto, direto o pessoal fica deitado na cama com as pernas para baixo e a radiação fica naquela região da cintura pélvica, entendeu? E você fica de bumbum para cima, exposto. E aquilo dá aquela luz vermelha o tempo todo ali, por 10 minutos. É só 10 minutos. É doloroso isso? Não, você não sente nada. Mas depois. A queimação é depois. Depois você se lasca todo, né? A queimação é depois. A gente viu que é muito importante assim, fazer o exame de rotina, porque muita gente descobre por isso, e as pessoas que não fazem estão mais propostas a morrer por não ter E, descoberto. tipo, às vezes morre sem nem saber. Morre assim, vai pro médico, putz, tá com câncer. 2 Não dias vai depois. fazer nada. E uma coisa muito importante, as pessoas não podem achar que acabou minha vida porque descobriu que está com câncer. Você tem que cuidar, porque quem sabe se você vai morrer ou não é Deus. Meu Deus. Sim, entende? Quando eu operei, os médicos falaram para mim que os médicos poderiam fazer com você, já fizemos. Agora está por conta sua e de Papai do Céu. Você se aceita comigo. Nossa, deve ser um baque. Aí eu falei assim, pô, eu e Papai do Céu, então assim, se disseram pra mim, você não pode isso, não pode isso, sabe, marquinha de biquíni? Isso o enfermeiro falou pra mim, nunca mais.
E eu tomo isso pra minha vida até hoje. Não tenho mais marquinha de sol de praia. Não pode. Nem de laje, né? Não posso. A radiação, eu sou igual o super-homem com a criptonita, é a mesma coisa. Chegou próximo da criptonita, ele enfraquece, né? Eu sou com radiação solar. Tomei sol, mesmo que seja assim no dia a dia, indo trabalhar, voltando do trabalho, o calor da radiação me enfraquece. Aí, o protetor solar te ajuda? O protetor ajuda a radiação a não penetrar, porque eu conheço um pouco dessa situação, devido a ter feito um curso de especialização na Faculdade Federal, lá no Fundão, né? Foi uma especialização em radiação solar. Então, quais as causas e efeitos da radiação solar para o ser vivo? Não só o ser humano, como planta e outros animais, a radiação solar mata. No ser humano, De qualquer pouquinho. no ser humano desenvolve o câncer de pele. Isso que eu ia falar. E aí, assim, como é a absorção? Na faixa etária entre seus 10 anos e 25 anos de idade. Entre os 10 e 25, num determinado período do dia, você tomar essa radiação, você não vai adoecer agora, mas você vai acumular os raios ultravioletas na sua pele, na derme, e aí, quando você chegar aos seus 40, 45 anos, Mais frente. você vai desenvolver um câncer de pele, que se você não cuidar, você também pode morrer por conta de um câncer de pele. E é muito sério, né? Eu vou ter prevenido lá no início. Sim. Usando desde a adolescência, além de você ficar mais jovem, ainda previne você a desenvolver doença, né? Mas assim, não é porque fulano teve um câncer Que é de uma, entendeu? Na família teve um câncer de pele ou teve um câncer de intestino, que aí você teve o seu de mama. Não. Cada um é cada um. Entende? Sim. Por conta, daí vamos lá, genética, DNA, os códonzinhos, né, de gene, ele traz aquela característica. Então, no meu caso, como na minha família ninguém nunca teve, eu sou a única que tenho O códon. um códonzinho com marcação no DNA daquele pedacinho com células cancerígenas que podem vir a desenvolver. E aí o que é que acontece? As minhas filhas, que hoje são mães, uma está com um bebezinho de 2 anos, já tem 36 anos, e a de 34. Anualmente, elas fazem tanto mamografia quanto ultrassonografia de mama. Também. Entendeu? Eu, agora, tipo, é o histórico. Agora, próximas vezes Sim, não pode vir, pode não que eu necessariamente. será isso, né? Mas pode vir devido ao meu quadro, pode vir desenvolver. Entendeu? Entendi. Entendemos. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Não talvez. Verdade. Assim que a gente teve a ideia desse tema, você foi a primeira pessoa que a gente pensou em chamar. Obrigada. A gente sabe que você é uma pessoa alegre, divertida. Com certeza. Deu Pessoa aula que sabe falar muito bem. Sabe falar muito bem, que desenvolve uma conversa legal. Deu aula há 2 anos pra gente, a gente sempre adorou você. Com certeza. Então, muito obrigado por vir aqui, tá? De verdade. Obrigada por vocês terem lembrado e ter assim esse carinho, essa atenção, essa lembrança. Muito obrigada de coração. Nada, obrigado você por ter vindo. E a gente também queria entregar pra você um brinde, nada demais também. É um brindezinho assim pra Marcar. pra marcar. E para agradecer também, porque esse podcast é de utilidade pública, né? Com certeza É de absoluta. utilidade pública. As mulheres precisam ouvir a verdade de uma pessoa que já teve. Com certeza. E para as pessoas que E saber que são mais se novas, você se cuidar, você não morre. Você não Sim. Né? É só cuidar. e saber também que a gente que é mais novo assim, a gente saber que a gente também tem que se cuidar, por mais que a gente seja muito novo. Saber que desde o início tem que ter cuidado. Hábitos, costumes, tudo isso pode levar. É isso aí. Não tem essa de, você é muito jovem, começa a se cuidar desde cedo. Porque Porque quando você chegar lá, a quando idade você chegar lá, já vai Porque a estar gente sabe o ótima. dia de hoje, mas não sabe o dia de sabe o dia de amanhã. amanhã. Né? E se você não se cuida, amanhã você pode ser Pode um morrer. forte candidato. a estatística sendo A estatística, pelo Eu fugi da estatística. Graças a Deus. Entendeu? Não acabei. De paciente terminal não tive nada. Eu ainda continuo. Ainda não terminou. É isso aí. Mas é importante, muita gente fala assim, ah, não sei, você é muito novo. Não não tem essa. Você se cuida de novo que você vai estar bem já. Então é isso. E eu não fico constrangida pelo fato de ter uma mama menor, outra maior, eu até brinco, né? Assim, ó, eu tenho 2 tamanhos diferentes. Pra todos os gostos, né? É por aí, entendeu? É isso aí. Mas é isso, a gente tem que levar a sua vida da melhor forma possível. Sim, Você tem que ver que isso que tá em você é uma marca de tudo que você passou. com certeza. Tem que E ser Parte da sua história, né? É parte da história. com certeza. Muita história
tem aí, né? Então, Nossa! então é isso. E quando precisar, independente de ser Outubro Rosa, que pode ser qualquer outra cor, qualquer outro momento, precisando de orientação. Eu agora me formo, né, em dezembro, com o grau em psicologia, então assim, tem uma gama de instruções, de informações de utilidade pública que há necessidade de que as pessoas tenham isso, tomem conhecimento. Então, estou aqui à disposição quando precisar, a hora que precisar. Que foi o caso do Setembro Amarelo. Você deu amarelo. Né? Então é isso, professora. Um beijo, tá? Obrigada. Pode ter certeza que se a gente precisar, a gente vai lá no seu zap e já parabéns por ter se formado já antes. Obrigada. Porque já tá aí. Já, falta um mêsinho só para assinar. Depois de a tanta coisa, né? Pode passar tanta coisa. Pois é, né? Então, E assim, idade não é problema. Porque, para quem não sabe, Estelinha tem 64 anos. Tá? E tô aqui firme e forte. Garotona. tem que comemorar, não lamentar, né? É verdade. Com certeza. Beleza? Beleza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Outubro Rosa, que é uma utilidade pública e que a gente espera que vocês venham até o final, porque aqui tem informação que pode salvar a vida de muitas pessoas. Então é isso. Obrigado e até o próximo mês. Tchau. Tchau.